prezados alunos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina, o público e o privado na gestão pública. Nós estamos iniciando agora essa disciplina que compõe o nosso módulo básico do curso de especialização em gestão pública que vocês agora estão iniciando. Eu agradeço a presença de todos aí e espero que vocês tenham uma boa fruição desse conteúdo que nós vamos ministrar aqui ao longo dessa disciplina e que as aulas sejam bastante proveitosas. A temática dessa nossa disciplina, apesar de ser uma temática de cunho mais panorâmico, né, ela é uma temática que eu considero absolutamente central, né, no desempenho da função pública, no desempenho da função do servidor público. Por quê? Porque nós vamos discutir os limites, né, nós vamos delimitar, nós vamos demarcar quais são os limites claros que existem, né, e as complementaridades que podem ocorrer entre a dimensão pública e a dimensão privada, ou a esfera pública e a esfera privada. Por que isso é tão central? Porque se vocês observarem bem no dia a dia de vocês, né, vocês irão observar que essa dicotomia, esse dilema, essa dualidade que existe entre aonde chega o limite da esfera pública, onde começa a esfera de competência privada e vice-versa, né, ela está presente em várias situações do nosso cotidiano. Né? Um exemplo muito básico, né, é quando você, cidadão, né, se dirige a uma repartição pública, né, e solicita algum serviço. Né? Nesse momento, né, você enquanto cidadão, enquanto contribuinte, enquanto pagador de impostos, né, que sustenta, portanto, a atividade do Estado, né, você está exercendo um direito. O serviço público, ao atender você, né, está exercendo a sua competência, né, dentro da esfera pública, da esfera propriamente do serviço público. Porém, se eu, cidadão, ao me dirigir, né, a uma repartição pública para solicitar um serviço, né, tento, de algum modo, burlar as regras, né, para me apropriar daquele serviço, para criar algum tipo de diferencial, né, em relação aos outros cidadãos, aos outros contribuintes, né, de uma maneira que esteja ao arrepio da lei, né, ou seja, fora da lei, etc. Nesse momento, eu estou confundindo aquilo que é o meu interesse privado, né, com a natureza da prestação do serviço público. Então, esse é um exemplo muito simples, né, que mostra o seguinte: a gente tem, logo de início, quando a gente estuda a administração pública, a gente tem que separar, né, de maneira clara o que é a esfera de competência do agente privado, o que é a esfera de competência do agente público e como é que elas devem interagir dentro do respeito aos princípios da administração pública, que é o que nós vamos discutir, né, ao longo da nossa disciplina. Então, a nossa disciplina está basicamente estruturada para encaminhar essa discussão em duas unidades. Né? A primeira unidade trata justamente sobre uma discussão sobre essa delimitação entre esfera privada e esfera pública, né, no mundo contemporâneo, de modo geral. Tá? Então a gente vai fazer uma introdução apresentando essa discussão sobre a dicotomia público-privado. Né? A gente vai depois discutir, né, quais são as prerrogativas, né, do poder público sobre os agentes privados, ou seja, o que o poder público, né, tem de capacidades, poderes, né, legalmente conferidos, né, e o que é legítimo, né, do poder público cobrar, né, dos agentes privados, né, e, vamos dizer, compelir os agentes privados a se conduzirem dentro de uma determinada maneira, dentro de um determinado comportamento esperado. Né, ou seja, até onde vai essa possibilidade. Né. Outro item que nós vamos discutir ainda nessa unidade 1 vai ser a relação entre Estado e serviço público. Né? A gente vai tentar clarear, né, de modo assim, ainda de forma mais geral, mais panorâmica, né? Mas a gente vai tentar clarear quais são, digamos assim, os princípios e as características de funcionamento do Estado, né? A que o Estado serve, né? Para que serve o Estado, a que finalidades ele cumpre, né? E também o serviço público, que está dentro da esfera do Estado.
Ou seja, o serviço público só faz sentido se ele, de algum modo, contribuir para atingir objetivos estatais, ou seja, objetivos, né, de um Estado que está legalmente constituído, está legitimado socialmente, né, através dos mecanismos, né, de representação política, etc. Né, e, portanto, ao buscar, ao perseguir esses objetivos, né, para a esfera do Estado, o serviço público nada mais estará fazendo do que cumprindo o seu papel, a sua missão institucional. Então, na nossa unidade 1, portanto, a gente vai fazer essas distinções, essas demarcações claras entre o que é público, o que é privado, qual é a esfera de competência do Estado, né, o que o serviço público faz a serviço do Estado e, por decorrência, né, a serviço da própria sociedade civil que constitui o Estado. O Estado é constituído pela sociedade civil. Ele é empoderado pela sociedade civil, né, ele recebe uma legitimação social, de algum modo, para que ele possa cumprir as suas finalidades. Então, essa discussão é que a gente vai tentar direcionar agora na nossa unidade 1, né, de modo que essas coisas fiquem muito claras para vocês e permitam uma reflexão, né, por parte de vocês sobre qual é efetivamente o papel do público e o papel do privado, né, no exercício, digamos, das atividades sociais no mundo contemporâneo de uma forma geral. Na nossa unidade 2, aí a gente já direciona, né, a discussão da nossa disciplina para os princípios da administração pública e as suas relações com o setor privado. Bom, aí a gente vai descer a um nível de profundidade um pouco maior, né, porque nós vamos discutir os 5 princípios da administração pública, né. Cada um deles será não só conceituado, como vocês verão exemplos, né? Vocês terão a oportunidade de ver como eles são aplicados, ok? E além da sua aplicação, vocês vão ver como ele tem repercussões específicas sobre a conduta, sobre o comportamento dos agentes privados, dos agentes do setor privado. Pessoas físicas, né? Empresas, né? Associações civis que são, de algum modo, né, impactadas, né, pelas ações do Estado. Né? Ou seja, quando o agente privado, né, interage com o agente público, né, em função de um projeto público, de um programa, de uma política pública, de uma ação, né, de interesse social, essa interação tem que estar pautada, né, por exemplo, por esses 5 princípios. E o próprio serviço público, né, na sua conduta do cotidiano, na sua maneira de se conduzir no cotidiano, né, exige que você se paute, que o servidor, né, seja ele do executivo, do legislativo, do judiciário, seja ele em nível federal, estadual, municipal, né, ele tem que se pautar, ele tem que se orientar pela observância desses 5 postulados, né, desses 5 vetores que orientam a administração pública. Quando a gente chegar lá, nessa discussão, vocês vão ver como é importante, né, a gente compreender de modo claro esses 5 princípios e como é que eles interagem entre si. Vocês vão ver que existe uma complementaridade entre os 5 princípios da administração pública. Por quê? Porque na hora que eu cumpro né, que eu estou cumprindo, né, ou tentando cumprir, né, de maneira bem efetiva um princípio, eu posso já estar, de algum modo, contribuindo para o cumprimento de outro, né, ou de outros princípios que estão envolvidos. Né? Então, um exemplo apenas simplório para não ficar no abstrato. Né? Um dos princípios que a gente vai discutir é o princípio da legalidade. Outro princípio é o princípio da transparência. No momento em que eu participo, por exemplo, de uma licitação pública, né, para comprar medicamentos, né, serviços, material de expediente, né, para a prefeitura municipal ou para uma repartição pública do governo estadual que funciona aí no seu município, né, nesse momento, quando eu tento observar a legalidade, isto é, quando eu tento seguir as normas que estão orientando os processos licitatórios na administração pública, ao mesmo tempo eu já estarei observando também, né,
o princípio da transparência. Por quê? Porque uma das coisas que fica muito claras, que transparece de maneira clara, né, na legislação que orienta a licitação pública, é justamente o princípio da transparência, ou seja, é você mostrar todas as etapas, deixar pública, né, deixar para conferência pública, né, para observação pública, né, todas as etapas do processo licitatório, desde o momento da publicação de um edital, né, de chamada, né, para aquela participação daquela licitação, com todos os critérios, né, claramente colocados lá, e que isso seja acessível a todos os interessados, até as outras etapas que envolvem, né, o processo da concorrência, a escolha. Né, a escolha tem que ser justificada, e essa justificativa tem que ser aberta exatamente ao público, para a conferência de qualquer cidadão, não apenas dos órgãos de controle, né, como tribunais de contas, etc., mas também de qualquer cidadão, pessoa física, etc., que possa acompanhar esse procedimento licitatório, né, até a sua conclusão, ou seja, até a escolha efetivamente daquele que vai entregar, né, que vai fornecer o bem ou o serviço para o agente do Estado. Então, esse é apenas um singelo exemplo, né, que mostra que os princípios da administração pública têm uma complementaridade entre eles. É importantíssimo que vocês observem, atentem para essa complementaridade, tá? Porque em conjunto, quando você tenta observar os princípios da administração pública, você estará prestando um serviço público de qualidade para a sociedade. Ainda nessa unidade 2, né, a gente vai detalhar um pouquinho mais quais são os poderes e deveres do gestor público, pautado exatamente nesses 5 princípios. Nós vamos discutir também os contratos, né, do setor público com os agentes privados. Né? Então esse exemplo, né, do processo licitatório que eu citei é algo que nós vamos discutir nesse item. Né? E também a gente vai discutir uma temática que é uma temática relativamente contemporânea das últimas décadas, né? Tem surgido e se consolidado nas últimas décadas, que é a participação do chamado terceiro setor dentro dessa dicotomia entre público e privado. Né? O terceiro setor, né, apenas adiantando aqui, ele é constituído por organizações que não são propriamente governamentais, ou seja, não fazem parte da esfera do Estado, mas elas prestam serviços públicos. Né? São as ONGs, né? São as organizações que não têm, digamos assim, um caráter estatal, mas que elas prestam serviços públicos. Então elas são organizações privadas, né? Porque elas são associações civis, elas são fundações, etc., né, que prestam serviços à comunidade, prestam serviços à sociedade e muitas vezes fazem, né, de algum modo, ações em complementaridade, em parceria com o setor público estatal. Então você tem o setor público estatal, que é constituído pelos órgãos públicos, né, que fazem parte da esfera organizacional do Estado. Você tem os entes privados, propriamente ditos, empresas, pessoas físicas, profissionais liberais, etc. E você tem, né, o terceiro setor, que é algo que é, digamos assim, um pouco misto. Né? Ele vai, de algum modo, pegar, né, o caráter privado, porque eles são organizações privadas, é composto por organizações privadas, que vão, na verdade, vão promover iniciativas de natureza pública, ou seja, de interesse público. E podem fazer e firmar parcerias com os agentes estatais para o cumprimento dessas finalidades, sejam elas lazer e desporto, saúde pública, né? Cuidar de refugiados, né? Cuidar de minorias que são, às vezes, desassistidas, né, pelo poder público estatal em função, né, de restrição de recursos, etc. Então, o setor ONG, né, o terceiro setor, ou assim chamado terceiro setor, né, ele é uma espécie de ponte, né, entre o público e o privado, né, e que atua, mas que a gente tem que compreender de maneira assim muito clara também qual é o papel dele, né, para nem achar que ele é totalmente público, né, no sentido estatal, nem totalmente privado, né, no sentido das suas finalidades. Ok? Então, basicamente, gente, são esses os tópicos que a gente vai discutir. Tá? Em próximos vídeos, né, a gente vai apresentar para vocês o plano da disciplina, com o cronograma, né, as atividades, etc. E a gente espera que vocês possam usufruir
dessa disciplina, aproveitar essa disciplina para aprofundar a reflexão de vocês sobre essa relação entre o público e o privado. Isso vai estar muito presente na nossa vida, né, no nosso dia a dia, enquanto cidadãos, enquanto servidores públicos, tá, enquanto agentes privados que demandam, né, serviços públicos ou fazem ações em parceria com o serviço público. Tá? Enfim, isso vai estar o tempo todo presente no nosso modo de conduta na nossa sociedade. Ok? Então, a gente se vê então nos próximos vídeos para dar continuidade à nossa apresentação. Obrigado e sejam muito bem-vindos.